Apenas uma fruta para combater má circulação, varizes e dores nas pernas. Então, você sente que a sua circulação não está boa? Sente que as suas pernas ficam inchadas? Sente um cansaço constante nas pernas? Tem mãos e pés frios? Tem varizes? Então, se você tem pressão alta, colesterol elevado, diabetes, problemas cardíacos, varizes, ou simplesmente quer melhorar a sua circulação, esse vídeo é para você. Porque todos esses sinais e sintomas que eu acabei de falar, eles podem indicar problemas circulatórios e pode significar que os seus vasos sanguíneos não estão funcionando como deveriam. E se você não cuidar da sua circulação, com o passar do tempo você vai ter problemas cardiovasculares e poderá desenvolver doenças graves, como infarto ou o AVC. Então hoje eu vou te mostrar uma fruta excelente para proteger e melhorar a saúde da sua circulação. E ao final, se você quiser, eu preparei um bônus com uma receita feita com essa fruta para você incluí-la no seu dia a dia. Então muita gente acha que os problemas circulatórios são inevitáveis com o envelhecimento, com o passar dos anos, mas não precisa ser assim, porque quando bem combinados, certos hábitos e alguns alimentos, como essa fruta, podem reduzir o seu risco de doenças cardiovasculares. Então, alguns dos nutrientes dessa fruta, eles são praticamente obrigatórios para mantermos os vasos sanguíneos saudáveis, prevenir a aterosclerose, que é o acúmulo de colesterol e placas de gordura nas artérias, melhorar o fluxo sanguíneo e também reduzir a pressão arterial. E quem está falando isso não é o doutor João, não. Quem está falando isso são os estudos científicos. Então, que nutrientes são esses? Flavonoides, que são substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, gorduras boas, como o ômega 3, vitaminas, como as vitaminas C, vitamina E, vitamina K, e minerais como o potássio e o magnésio. Então, a nossa fruta, ela deve ser rica nesses nutrientes, pessoal. Então, olha, qual é uma fruta que é rica em flavonoides, que é rica em vitamina C, vitamina E, vitamina K, que é rica em potássio, rica em magnésio, mas que principalmente é rica em ômega 3, pessoal? Quem é que sabe qual é a fruta rica em ômega 3? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Enquanto o pessoal tenta adivinhar que fruta é essa que nós vamos falar hoje, eu peço para você que está me assistindo aqui pela primeira vez, ou você que já me assiste há mais tempo, para que você aperte o botão preto aqui embaixo e se inscreva no canal do Dr. João, ok? Então, apenas 10% das nossas visualizações são de inscritos. Os outros 90% são de pessoas não inscritas. Então eu peço, por favor, que se você caiu de paraquedas aqui hoje, se você é a primeira vez que você está me assistindo, para você apertar esse botão de se inscrever. E eu sei também que tem muita gente que me assiste sempre, mas, ainda que me assista sempre, não é inscrito no canal. Então, se você se encaixa nesse perfil, por favor, se inscreva aqui agora. Nós estamos aí em busca dos 1 milhão de seguidores e eu conto com a sua ajuda. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para você ser sempre o primeiro a saber das melhores notícias de saúde e para você também não perder o nosso ao vivo, que é quando a gente conversa, que é quando eu tiro as dúvidas e é quando você consegue aprender melhor, ok? Então, pessoal, se inscreva aqui agora no nosso canal. O pessoal já está aqui dando os palpites sobre qual é a fruta que nós vamos falar. Ó, o Alexandre falou que é o abacate, a Palmira falou que são os mirtilos, a Paulina falou que é o abacate e o morango, a Eliane Montenegro falou abacate com coco, a Maria Santos falou todas. Pessoal, a nossa fruta do dia é a minha fruta, uma das minhas frutas preferidas. Talvez seja a minha preferida, que é, olha, o nosso querido abacate, pessoal. Então o abacate ele é rico nisso tudo que eu falei. Ele é rico em flavonoides, que são potentes antioxidantes, que protegem os vasos sanguíneos, que ajudam a reduzir a inflamação, previnem a oxidação do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e essa oxidação do LDL, ela é prejudicial para o nosso organismo. Então, esses flavonoides, eles contribuem para manter
a flexibilidade das artérias, melhorar o fluxo sanguíneo. E onde que a gente também encontra flavonoides? Além do abacate, nas frutas, no chá verde, no cacau, nas uvas, nas frutas vermelhas, nas frutas cítricas, tá bom? Segundo motivo aqui do abacate ser a nossa fruta, ele é rico em ômega 3. É uma das únicas frutas, se não for a única fruta, que é rica em ômega 3, uma gordura boa, essencial para a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Então, o ômega 3 ele contribui para reduzir a pressão arterial, para controlar melhor os triglicerídeos, reduz o risco de coágulos sanguíneos, e a gente pode encontrar o ômega 3 também nos peixes, no azeite de oliva, na chia e na linhaça, tá? Terceiro nutriente presente no abacate que vai ajudar também a nossa circulação é a vitamina C. A vitamina C, ela é um antioxidante, é uma vitamina anti-inflamatória e a importância dela para os vasos sanguíneos é pelo fato dela participar diretamente da produção do colágeno. E o colágeno é uma proteína fundamental para a integridade dos nossos vasos sanguíneos. A deficiência de vitamina C, que pode se manifestar na forma de escorbuto, uma das manifestações clínicas dela é justamente a fragilidade dos vasos sanguíneos. Por isso que a pessoa sangra muito pelas gengivas. Então a vitamina C, ela é essencial para uma circulação saudável. Sem falar que ela reduz o risco de aterosclerose, além de manter a integridade dos vasos sanguíneos. A gente vai encontrar vitamina C nas frutas cítricas, nas frutas vermelhas, em boa parte dos legumes, nas verduras também, ok? O abacate, ele também é rico em vitamina E. E a vitamina E é importante para a nossa circulação porque ela ajuda a manter a flexibilidade dos vasos sanguíneos, reduz o risco de coágulos, melhora a circulação, protege contra a oxidação do LDL e a gente também pode encontrar a vitamina E em amêndoas, nozes e sementes de modo geral, tá bom? Pessoal, se você está aqui até agora, ainda faltam 3 nutrientes para falar do abacate e ainda falta a receita do abacate que eu vou te passar também. Ok? Então, se você puder já deixar o seu like, já curtir esse vídeo, já escrever para mim um comentário me falando se você gosta ou não gosta de abacate. Eu, particularmente, adoro abacate. O Alexandre Wagner está falando aqui que gosta muito de abacate com umas gotinhas de limão, que é uma delícia. E você? Você gosta de abacate? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários que eu quero saber qual é a sua relação com essa fruta que é muito boa. E uma outra característica importante do abacate, a gente sempre fala muito de pesticida, a gente sempre fala muito de defensivos agrícolas, a gente sempre fala da importância de querer sempre o alimento orgânico, de querer sempre o alimento mais próximo possível do natural. E eu sei que as frutas orgânicas são muito caras, mas olha, o abacate, via de regra, ele é orgânico. Por quê? Com essa carapaça que ele tem aqui, ele é muito resistente a pragas, ele é muito resistente a algum problema que acometa a planta. Então, geralmente, o abacate não exige muitos defensivos agrícolas, não exige muitos pesticidas, ok? E além disso, a gente também não come a casca do abacate, a gente só come a polpa, beleza? Então, o abacate, ele é uma fruta que costuma ser muito boa nesse sentido de não conter muitos defensivos agrícolas, tá? Além de ser rico em vitamina C, vitamina E, ômega 3 e flavonoides, o abacate também é rico em vitamina K, que é essencial para a coagulação sanguínea, que ajuda a prevenir a aterosclerose, mantém os níveis, os vasos sanguíneos saudáveis, melhora a circulação, reduz o risco de doenças cardiovasculares. E a gente pode encontrar vitamina K no espinafre, no brócolis e na couve também. O abacate é rico em potássio, que é indispensável para o equilíbrio hidroeletrolítico e também para a função muscular. O potássio, ele ajuda a expelir o sódio de forma adequada, contribuindo para regular a pressão arterial, promovendo a saúde cardíaca e a saúde circulatória. Nós também podemos encontrar o potássio na banana, na batata doce e em vários outros alimentos. E aqui, por último, mas não menos importante, em relação aos nutrientes presentes
no abacate é o magnésio. O abacate tem bastante magnésio, que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e, por isso, abre mais espaço para o sangue correr por dentro da sua artéria. Ele ajuda a reduzir a pressão arterial por esse motivo e é essencial para a saúde muscular, para a saúde nervosa, para reações enzimáticas. Então, o magnésio ele é fundamental, por exemplo, para você absorver a vitamina D, poder utilizar a vitamina D de forma adequada. Então, o magnésio ele é uma parte importante e imprescindível de mais de 300 reações enzimáticas no nosso corpo. Então, nosso corpo precisa de magnésio. E o abacate tem uma excelente quantidade desse mineral, ok? Outras fontes de magnésio são as amêndoas, o espinafre e outros alimentos, tá bom? Pessoal, mais uma vez, essa fruta é o abacate. E agora, eu preparei a receita para vocês. Quem me acompanha aqui há mais tempo, talvez até imagine que receita seja essa, né? Mas se você quiser saber a receita que a gente pode fazer com esse abacate aqui para você comer aí toda semana, tá? Fazer pelo menos uma vez na semana essa receita. Se você quiser saber essa receita, curte esse vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu joinha, tá? Eu quero ver aqui a contagem de curtidas subir para eu poder fazer a receita para vocês, para dar a receita para vocês, uma receita super simples, que vai exigir pouquíssimos ingredientes, uma receita super saudável, super saborosa, que não vai sujar sua louça, que não vai te dar trabalho, que não vai sair caro para o seu bolso, ok? Então, pessoal, vamos lá. A nossa receita, eu vi que o pessoal aqui curtiu já. A nossa receita, obviamente, é a do guacamole. Agora, tem uma diferença. Como que é a receita tradicional do guacamole? O pessoal fala, não, você vai pegar um abacate, vai colocar numa bacia, vai picar tomate, cebola, vai jogar no abacate, botar suco de um limão, sal, pimenta e coentro a gosto, né? Essa é a receita tradicional do guacamole, com o tomate cru, com a cebola crua. Agora, se você fizer um pequeno refogado com o tomate, um pequeno refogado com a cebola, além de, quando você refoga o tomate com um pouco de azeite, você libera mais o licopeno, você torna o licopeno mais absorvível, o que é benéfico para a sua saúde, para prevenir o seu risco de câncer, para reduzir as chances de você ter uma hiperplasia prostática benigna, caso você seja homem. Então, por que, ao invés de você picar tudo e misturar com abacate cru, por que você não dá uma refogada no tomate, ou você dá uma refogada na cebola, ok? E aí você mistura com o abacate, um suco de limão e o coentro, sal, pimenta a gosto, tá? Pessoal, doutor João, estou sem tomate, estou sem cebola, estava muito caro no mercado. O que eu posso fazer com o abacate? Pessoal, pega esse abacate aqui, tira a polpa dele, bota numa bacia, tempera com sal, pimenta e limão e tá pronto. Isso aqui é uma delícia para você comer com arroz com feijão, para você passar num pão integral, numa bolachinha de arroz integral. É realmente uma delícia. O guacamole, o abacate em si é muito bom. E não precisa nem do tomate, nem da cebola, nem do coentro. Se botar sal, pimenta e limão, você já vai ter uma excelente opção, uma opção nutritiva, saborosa e fácil, que não vai te dar trabalho nenhum, ok? E eu tenho uma outra dica aqui também para vocês. E essa dica é legal. Quem é que sabe como que, uma vez, você fazendo guacamole, né? Você não comeu todo o guacamole de uma vez só. E o abacate tem aquele problema, que ele oxida. Então, se você colocar o guacamole na geladeira, daqui a 3, 4 horas ele já vai estar escuro. Agora, como que a gente faz para que esse abacate não fique escuro? Para que esse guacamole, que já está pronto, não fique escuro? Tem uma dica. Alguém sabe que dica é essa? O que a gente tem que fazer com o guacamole para ele não oxidar, para ele não escurecer? É uma dica muito simples, pessoal. Quero saber se o pessoal está sabendo. Vamos ver se alguém que sabe, se alguém consegue adivinhar, né? Eu, particularmente, eu adoro guacamole. Toda semana eu como guacamole.
Aqui, a Jocene está falando congelar, cortar a ponta, o Elísio. Pessoal, é muito simples. Se você tirou a polpa do abacate, né, fez lá o guacamole, ou fez lá esse outro abacate salgado que eu fiz, né, que eu falei, que é só com limão, sal e pimenta, que não é bem um guacamole, é um abacate temperado, para que ele não fique escuro quando você colocar na geladeira. Não precisa congelar, não precisa cortar a ponta e colocar um papel e colocar na geladeira. Isso aí até pode ajudar, não sei. Não precisa colocar limão. Sabe qual é a dica? É que essas outras aqui também podem funcionar, tá bom, pessoal? Não estou dizendo que não vão funcionar. Agora, o que vai funcionar, e eu testei aqui em casa, é o seguinte. Quando me falaram, eu não acreditei, mas eu testei e comprovei. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar a vasilha ou a tigela onde você fez o guacamole, ou esse guacamole aqui dos mexicanos, que é só o de que a Matt está falando, que é original abacate, limão e sal. Pessoal, a única coisa que você precisa fazer é colocar o caroço do abacate dentro do guacamole. Não precisa cobrir com o guacamole, não. É só você colocar o caroço do abacate dentro da tigela. E aí você vai cobrir com o filme plástico. Você vai pegar a tigela, tá a tigela, né? Vamos imaginar que isso aqui seja a tigela. Vamos imaginar que essa aqui seja a tigela. O seu abacate está aqui dentro da tigela, né? A tigela não tem tampa. O abacate está aqui dentro. Você vai colocar o caroço do abacate dentro do guacamole e vai fechar aqui com o filme plástico. Isso vai funcionar. Pode fazer aí e me contar depois. Eu também fiquei embasbacado sabendo dessa informação, porque eu não acreditei. Eu não acreditei que se colocasse o caroço do abacate dentro do guacamole, ele não ficaria oxidado. E é verdade, pessoal. Ele não vai ficar oxidado, tá bom? Então, olha, dica legal para você que eu dei, né? Então compartilhe essa dica com alguém, manda esse vídeo para uma pessoa que você gosta, para uma pessoa que gosta de abacate, mas que reclama que o abacate oxida muito fácil. Manda esse conteúdo aqui para uma pessoa que você quer bem, que você tem carinho, que você gosta. Então utilize esse vídeo como uma forma de demonstrar a sua preocupação, o seu carinho, o seu amor por essa pessoa, tá bom? Então eu conto com você aí para você compartilhar esse vídeo com o grupo de WhatsApp. Se você não quiser colocar no grupo de WhatsApp, que você mande pelo menos para uma pessoa importante para a sua vida, tá bom? Então eu conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta esse vídeo, deixe o seu gostei, vamos bater aí a meta de 10 mil likes nesse vídeo, que eu estou muito confiante que esse vídeo vai fazer sucesso, ok? Eu conto com você para a gente fazer sucesso junto, porque o sucesso desse vídeo significa o sucesso da saúde das pessoas, porque o abacate, pessoal, é uma das frutas mais saudáveis que nós temos. É claro, temos que tomar um pouco de cuidado com a quantidade do abacate, porque por mais que ele tenha gorduras boas, ele é calórico por conta dessas gorduras. Então, temos que prestar atenção. Não dá para você ficar comendo quilos e mais quilos de abacate, porque isso aí vai te engordar, tá bom? Então vamos fazer o consumo consciente também, moderado, como sempre, na nossa vida. Pessoal, você já curtiu? Você já comentou? Você já compartilhou? Então agora, dá uma nota para esse vídeo aqui, de 0 a 10. O que você achou? Ó, dei receita de guacamole, dei dica de como não fazer o abacate escurecer. Acho que eu mereço, né? Uma nota 10 aí. Ou não, que não seja uma nota 10, que seja uma nota 0. Mas me dá a nota aí. Eu quero saber o que você achou desse conteúdo. Enquanto isso, vamos lá para o nosso chat. Essa live foi boa, hein? Várias dicas para vocês, essa live. Vamos aqui para o nosso chat, ver quem está com a gente. Acabou que eu nem falei do livro, pessoal. Nem falei do livro, né? Bom, falar do livro aqui. Se você quiser um estilo de vida saudável, se você quiser hábitos, se você quiser controlar seus problemas de saúde de forma natural, sem remédio, sem médico, sem exames, se você quiser combater má circulação, se você quiser combater hipertensão, diabetes, colesterol alto, você precisa ter hábitos saudáveis. Você precisa
escolher bem o que você vai fazer no dia a dia. Você precisa ter uma boa alimentação, fazer atividade física, sono de qualidade, gerenciar o seu estresse, não beber, não fumar, ter relacionamentos saudáveis, se amar, ter autoestima é importante também. Tudo isso contribui para o aparecimento de doenças, caso você não faça as escolhas corretas. E eu te mostro quais são as escolhas corretas no meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro, eu vou te mostrar que comportamentos você deve ter para prevenir, tratar e reverter doenças sem médicos, sem exames, sem remédios, de forma natural e que só vai exigir a sua força de vontade e a sua disciplina. Não vai exigir grandes investimentos, não vai exigir você contratar 1 milhão de profissionais, não. Só vai exigir você querer melhorar, ok? Então, se você quiser ter acesso ao livro, é muito simples. Basta você clicar no link que está fixado aqui no nosso chat, ok? Fixei o link no chat. Aqui, ó, tá o link fixado para você adquirir o seu livro. Caso você não esteja ao vivo, basta clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, tá bom? Então, pessoal, clica no link aí, adquire o livro, lê o livro e coloque em prática, tá bom? E eu te garanto que, uma vez você colocando em prática, a sua saúde vai melhorar, tá? E, para você ver o quanto eu te garanto que isso vai acontecer, se você ler o livro, colocar em prática, não gostar ou não melhorar, eu devolvo o seu dinheiro. E eu só faço isso porque eu tenho certeza absoluta que, quando você fizer o que está escrito, quando você seguir as suas orientações, a sua qualidade de vida vai melhorar e você vai ficar muito feliz comigo por ter te indicado o livro e com você também por ter feito esse investimento de apenas R$ 29,90 naquilo que você tem de mais importante e mais valioso, que é a sua saúde, ok? Então, esse investimento, que eu tô te dando um desconto também, que o livro, o preço original é R$ 70, tô te dando um desconto aí de R$ 40, mais de R$ 40, né? Tá saindo R$ 29,90, para você não desperdiçar essa oportunidade, ok, pessoal? Então, não sei até quando esse desconto vai ficar, não sei até quando esse preço vai se manter, então aproveita a chance de adquirir hoje, agora, por apenas R$ 29,90 e também com essa garantia incondicional de satisfação, onde eu estou me arriscando a perder dinheiro, a ter que te devolver o que você pagou, ter que fazer um reembolso e também de ter que pagar uma multa para a plataforma por esse reembolso, que é o que acontece, tá bom? Então faz o seguinte, clica aqui, ou clica no primeiro link, ou no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade hoje mesmo, com desconto e com a garantia incondicional de satisfação, ok? Bom, vamos ver quem está com a gente. Um abraço para Vanderleia, para Solange Barbosa, do Recife, Lourdes Prates de Ilhéus, na Bahia, Maria Sueli. Abraço para Edael Silva, Eliane Montenegro, de Fortaleza, Maria Raimunda, de Guarulhos, Ilza Neves, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Abraço para o Alexandre Wagner, Palmira Macedo, Socorro Gomes, de Belém do Pará, Paulina Artes, Marli Moraes, de Rio de Janeiro, capital. Abraço para a Maria Santos Cerqueira, para Simone, para o meu amigo Robson Zerrobi, de Maceió, para o Yalbert Duque, ou seria Jalbert Duque. Abraço para Maria José Correia Meiga, de novo com a gente, para Ivone Lira, Camila Alexandre de Lima, Maria Lucirene, de Aracaju, Sergipe. Abraço para quem mais está com a gente aqui? Abraço para Joaquina Ferreira, sempre conosco também, para Oswaldina Ramos, Denisa, Maria Vitorino, Orenide Frutal, o Yalber Duque, que está falando aqui, abacate é muito bom, eu tenho a planta do abacate na minha casa e assisto desde Venezuela. Um abraço a todos os venezuelanos que aqui me assistem. Também nuestros hermanos venezolanos, un gran abraço de Dr. John para ustedes, tá bem? Um abraço também para Maria do Carmo Manzoli, para a Mogli Teixeira, de Benguela, em Angola. Maravilha, um abraço aí para toda a comunidade africana que me assiste
em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, enfim. Um beijo para todos aí desse continente maravilhoso que é a África. A Maria Raimunda está falando aqui, pode fazer vitamina? Faz o mesmo efeito ou comer puro? Maria Raimunda, depende do que você vai colocar nessa vitamina. Se você vai colocar açúcar nessa vitamina, aí não é legal, né? Mas você botar o abacate com água, bater com água, botar um pouquinho de mel, não tem problema não, ok? Abraço para Márcia Maria do Recife, para Sara Helena Mendes, para a Nilce Uracheski, que está perguntando aqui. Doutor, estou pré-diabético, mas venho sentindo muita secura na boca, garganta e até esôfago. Parece que tem um papel toalha. Me ajude, por favor. Bom, tem que investigar isso aí, né? Tá bebendo água? Esse é o primeiro ponto. Tá bebendo a quantidade adequada de água? Tem que ver, tá? Diabetes é uma doença que pode dar sede. Então tem que ver se você está bebendo bastante água, tá? Abraço para Inês Lima, para Tereza Maria Serra Azul, Dilma Casoli, Simone falando, eu tomo suplementos alimentares além da linhaça e limão. Já pode ajudar? Claro, ajuda sim. Claro que ajuda. Abraço para Hilman de Jesus da Cruz, que está falando aqui, que pena. Não sei se é por causa do tipo de diabetes, até agora não encontrei nenhuma fruta que não aumentou a minha glicose. Nenhuma. Hilman, toda fruta vai aumentar a sua glicose, porque toda fruta tem carboidrato. A questão é, qual é a intensidade desse aumento? Qual é a velocidade desse aumento? O abacate, ele é uma boa opção, por quê? Porque ele tem carboidratos, mas ele tem pouquíssimo açúcar e ele tem muita fibra, ok? Então a fibra também contribui para que o pico de glicemia não seja tão alto, ok? Então o abacate ele é uma excelente opção de fruta para diabéticos. Agora, pessoal, as frutas elas sempre vão aumentar a glicemia, porque elas têm carboidrato. Então, sempre que tiver carboidrato, vai ter aumento na glicemia. Isso é normal, tá? Se eu, que eu não sou diabético, se eu comer esse abacate aqui, eu vou ter um aumento na minha glicemia daqui a pouco, normal, ok? A questão é, não pode ser um aumento constante da glicemia, tá bom? Então, é isso o diabetes. O que é o diabetes? A pessoa, diabetes tipo 2, né? A pessoa comeu tanto, que as células ficaram muito cheias de açúcar, e aí quando a insulina vai pedir para a célula tirar o açúcar do sangue, a célula não tira, porque já tem muito açúcar dentro dela. E se ela tirar mais açúcar se ela colocar mais açúcar para ela do que ela já tem, mais do que ela já tem, vai ser tóxico para ela. E aí ela fala, não tenho como captar mais açúcar. Esse açúcar vai ter que ficar na corrente sanguínea. E aí vai gerando os problemas da hiperglicemia, do excesso de açúcar no sangue, tá bom? Então, toda fruta vai aumentar. A questão é, umas aumentam mais, outras aumentam menos. O abacate é uma das que menos aumentam, se não for a que menos aumenta, tá bom? Um abraço para a Ivan Câmara Pereira, sempre com a gente aqui de Bagé. A Eliane Montenegro está perguntando, doutor João, por que a junção do abacate com coco? Não sei, Eliane, não sei. Acho que deve ficar um gosto bom, né? Não falei nada aqui do abacate com coco, não, mas deve ser bom. É calórico, né? Porque o abacate é calórico, o coco é calórico. Então toma cuidado aí, que pode ser muita caloria. Abraço para PMTW092, Solange Barbosa, Sol de Quemetes. Doutor, pode ser óleo de abacate ao invés de abacate fruta? Sol, o óleo de abacate ele vai ter só a gordura do abacate, né? Ele não vai ter as fibras. Então, ele vai sim ajudar na circulação, porque ele é uma substância rica, ele é um produto rico em ômega 3, ele é uma excelente opção para cozinhar, tá bom? Para fazer um grelhado, para utilizar no seu dia a dia. Agora, ele não vai ter todos os benefícios do abacate, porque ele não vai ter as fibras. Ele pode ter alguma vitamina? Pode. Mas vai ter ômega 3? Vai ter ômega 3. Vai ter magnésio? Não sei se vai ter tanto. Vai ter potássio? Não sei se vai ter tanto. Mas o óleo de abacate é uma opção saudável também, tá bom? Abraço para Leonor Tribuzzi, para a Maria Graça, do Rio de Janeiro, Dilma Casoli, Eliane Compagnoni, abraço também Maria Santos Cerqueira, Marta Maria, Gilvânia Gomes da Silva, de Limoeiro, Pernambuco, abraço para Ana Maria de Volta Redonda,
Para Elysium, que está falando aqui que come abacate com cebola vermelha, limão e azeite de oliva todos os dias. Muito bom, Elysium. Muito bom, muito bom. Abraço para Mercedes Serra. Rosilda Muniz Gonçalves, que come abacate todos os dias com farinha de linhaça pela manhã. Muito bom, Rosilda. Excelente opção, hein? Abraço para minha querida Sueli Jorge. Ah, legal, a Joaquina falando. Quero te agradecer muito, doutor João. Comprei ontem o seu livro para minha mãe, ansiosa para lermos juntas. Joaquina, depois você volta aqui na live e conta o que você achou do livro. Se te ajudou, se não te ajudou, me conta que eu quero saber, tá bom? Abraço para Maria Lidiane Moura, do Piauí. Para a Eliana Silva. Bom dia, me ajuda. Meu diabetes não abaixa. Já estou usando insulina humana irregular. Estou muito triste, Eliana. Você precisa mudar o seu estilo de vida, precisa fazer atividade física, precisa manter um peso saudável, precisa melhorar a sua alimentação, tá bom? Aí você fazendo isso, talvez seja possível não tomar mais a insulina, tá bom? Aliás, não sei, né? Talvez seu diabetes seja tipo 1. Aí realmente não tem muito o que fazer. Agora, se for diabetes tipo 2, tem muita coisa que pode melhorar, tá bom? Abraço para Joseane Valtz, Aparecida Azevedo. Abraço também para Regina Celeste, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, para Iara dos Santos da Hora, para a Hilda Gurgel. Procuro me conter e comer com azeite, mas também eu comia um abacate inteiro do tamanho desse que o senhor está segurando. E dizem que abacate demais ataca o fígado, mas pense num creme de abacate com bastante açúcar. Hilda, Hilda, o que vai atacar seu fígado não é o coitado do abacate. É essa parte do bastante açúcar, tá bom? É claro, tudo com moderação. Você não vai comer 7 abacates por dia, pelo amor de Deus. Não vai fazer isso. Agora, você comer aí 100 gramas de abacate, 150 gramas de abacate, que mal vai fazer? Não vai fazer mal, tá bom? Abraço para Aurislene Souza, para Mendes Mercedes, para Eleni Aguiar, também para Marli Vitor da Silva e Albert Duque falando aqui, eu sou engenheiro agrônomo e você fala muita verdade do abacate. É a melhor fruta do mundo. Eu também acho que o abacate é a fruta mais nutritiva que tem. Realmente, o abacate, na relação custo-benefício do abacate, não só do valor, mas também da composição nutricional do abacate, ele é muito bom. Sem falar que, pessoal, o abacate, ele tem pouco defensivo agrícola. Então, ele é uma fruta com a qual você não precisa se preocupar tanto com aquilo, não, agrotóxicos e tal. Eu não falo agrotóxico aqui para o pessoal do agro não ficar triste comigo. Então, eu falo pesticida, falo defensivo agrícola. Mas falando aqui o português claro, né, o agrotóxico. O pessoal fica preocupado, não, tudo tem agrotóxico. O abacate provavelmente não tem agrotóxico, tá bom? Abraço para Luciana Henriques, para Arlete Ayub, de São José dos Pinhais, Paraná. Abraço também para Eleni Aguiar, Cremilda de Souza, Maria Vitorino, Elizabeth Beth, amo, como até sem esmagar com limão e sem açúcar. Pode ser também, Elizabeth, tá ótimo. Abraço para Luzia Araújo, para Solange Barbosa. O Elisium falou que já comprei e passei seu livro para frente, bravo. Obrigado, Elísio. E aí, gostou do livro? Não gostou? Me conta aí também. Abraço para Isana Fátima, para a Silvinha. Doutor João, acho que você é um dos melhores médicos do YouTube. Obrigado, Silvinha, pelo carinho. Fico feliz. Fico feliz. Obrigado aí pela preferência. Abraço para Lourdes Lima de Natal, Judite Matos Milani, desejando aqui um ótimo fim de semana para todo mundo. Eu desejo um beijo para vocês. Abraço também para... Calma aí que tem mais gente aqui. Calma aí. Quem tá com a gente aqui? Rapidinho. Vamos lá. Arlete Ayub falando incrível. Nunca tinha ouvido falar essa técnica do caroço. Arlete, teste e me fala. Tenho certeza que vai funcionar aí. Abraço para Sandra de Maria Ferreira de Fortaleza. Para Deise Palma. Para já mandei, para Josiane já mandei. Abraço para Fátima Rotops, de Piracicaba, São Paulo. Para o meu amigo Nazareno Azevedo. Para Aurislene Souza, de Uruburetama, Ceará. Neroci Pontes.
Abraço para Ivonete Maria Santos Almeida, adoro abacate. Esther Vieira de Curitiba. Maria Pires. Abraço para Thelma Andrade Borges de Rondônia. Gleidismar Lima, bom dia, eu tenho gordura no fígado, que remédio eu posso tomar? Gleidismar Lima, melhor remédio que você pode tomar se chama estilo de vida saudável, porque o seu estilo de vida, os seus hábitos, as suas escolhas, a sua alimentação, o seu nível de atividade física, é isso que está causando a sua gordura no fígado. E você só vai resolver isso quando você agir na causa do problema, que é justamente os seus hábitos, tá bom? Abraço para Eliana Silva. Um abraço para Marilene Peixoto, Sandra Valentim. Pode ingerir a vitamina de abacate? Pode, depende do que está dentro dessa vitamina de abacate. Abraço para Jaqueline de Niterói, a Biezel dos Santos, que está falando aqui que é a Sueli Aniceto. Um abraço para Sueli Aniceto de Maceió, para Dalmes Gomes de Timóteo, Minas Gerais, para Maria José Silva, Palmira Macedo falando que o livro é top 10. Valeu! Valeu! Palmira, obrigado aí pelo retorno. O Albert Duque perguntando, doutor João, e você que pode fazer com la semilha de abacate? Então, Albert, eu particularmente não faço nada com a semídia. Semídia é a semente. Eu uso a semídia para evitar que o abacate se oxide. Então, quando eu faço o guacamole, quando eu hago el guacamole, eu puso la semilla de guacamole de abacate dentro del guacamole, porque desta forma el guacamole não se oxida. É isso que eu faço com a semente do guacamole. Não faço nada além disso. Se alguém tiver uma dica aí do que fazer com a semente do guacamole, eu também aceito. Se você ainda não deu o seu like, curte esse vídeo aqui agora. Dá o seu gostei, tá bom? Abraço para Marivalda Saguma, Vardete Santos, Cláudio Luiz, para diabetes, um bom pedaço de pepino com casca das pontas e meio limão, bate no liquidificador e toma. Muito bom, muito bom. O Albert está falando aqui, fazendo uma infusão, fazendo chá da semente de abacate, é muito benéfico para colesterol e triglicéridos. Deve ser também. Deve ajudar também. Abraço para Vanessa Oliveira, Alan Lemi, Maria José, Mirtes Cohen, Sueli Aniceto, a esposa do Abiezel dos Santos. Um abraço aí, Sueli Aniceto. Abraço para Dulcerene Silva, que está perguntando. Bom dia, eu gosto dele puro. Tem algum problema? Não tem problema. Abraço aí para o Fernando Lima. E a Joaquina está falando aqui, doutor, aqui faz a farinha com o caroço da semente do abacate. Deve ser bom também, eu nunca comi, mas com certeza extremamente nutritivo, tá? Abraço para a Lede Silva, que está falando, bom dia, tomei pela primeira vez hoje o suco de beterraba com limão. Misericórdia. Acho que esse misericórdia significa que não estava muito gostoso, né? Mas um abraço aí para a Ledi de São Leopoldo. Abraço para o Rick Avelar e para a Magali Moreno. Pessoal, já falei tudo que eu tinha que falar, hein? Então continua aqui comigo, não se vai. Essa live vai terminar, mas eu separei outras duas para você, tá bom? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre chás para eliminar a gordura no fígado. Abraço para Neuci Giombelli. E nesse aqui, eu falo sobre chás para melhorar a sua má circulação, tá bom? Então continua aqui comigo, assiste esse aqui para cuidar do seu fígado e assiste esse daqui para cuidar da sua circulação. Eu tô indo, daqui a pouco eu te encontro nessa live não é um tchau, é um até logo, porque eu te vejo daqui a pouco após os comerciais. Valeu, pessoal, um beijo e daqui a pouco estamos juntos de novo.